Boa tarde, jovens. Boa tarde. Já está batendo a fome esse horário? É isso? Beleza. Meninada, primeiro prazer enorme, tá? Professor Ítalo Trigueiro. A gente vai dar uma olhadinha aqui com vocês na parte de geografia. Acho que antes de qualquer coisa vocês já são vitoriosos, sobretudo por estarem aqui, abdicando de lazer, de praia, de família, né, de tudo. Então acho isso importante pra caramba. Parabéns para todo mundo, tá? Tô vendo aí um público variado, tem gente jovem, tem gente da idade média, tem gente da melhor idade. O negócio é esse, é não desistir, tá? Que maravilha. E quando eu digo isso, por um detalhe simples, tá? Primeiro vestibular que eu fiz na vida, toda família tem um sonho de ter um médico e um advogado em casa, né? Pelo menos assim, lá em casa era assim. E aí minha mãe disse assim, ó, meu filho, você vai ser advogado. E eu acreditei que eu ia ser advogado. Que maravilha. E aí eu fiz vestibular para direito. Passei. Tô feliz. Meu irmão fez vestibular para medicina. Passou. Tô feliz. Sonho realizado, ó. Sonho da minha mãe. Ela só não avisou que era o sonho dela. Não era o meu. Com 3 meses de faculdade, 3 meses, eu abandonei o direito. Na UFC. Beleza? E eu cheguei para minha mãe e para o meu pai e disse, pai, mãe, ó, não é isso que eu quero fazer não. Detesto gravata. Detesto. Prende. Não dá. E aí eu decidi fazer outra faculdade. Voltei para o cursinho, fui estudar. Na minha época não tinha isso aqui, tá? Fiz psicologia. Passei. UFC de novo. Sou inteligente. Sou esforçado. Muito esforçado. Meu irmão é inteligente. Eu sou esforçado. Eu estudava 8, 10 horas por dia para passar. E passei. Pô, legal. Encantador psicologia. 1 semestre, 2, 3, 4, terceiro ano de curso. Faltava 1 ano para eu me formar. 6º semestre. Eu decidi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Não estou vendo o pessoal aqui atrás, ó. Oi. Tudo bem? Desliga o celular, rapaz, presta atenção. E aí é o seguinte, cheguei para o meu irmão, nós somos muito comparsas. Eu disse assim, cara, seguinte, tu vai ter que me ajudar numa história. Qual é a história? Eu vou dizer para a mãe e para o pai que eu vou abandonar a psicologia, eu não quero fazer isso. E aí ele disse assim, cara, como é que tu vai fazer isso na mesma época que eu vou dizer para a mãe e para o pai que eu vou abandonar a medicina? Porque eu também não quero fazer isso. Aí você imagina um pai e uma mãe recebendo uma notícia dessa, tipo, né, vai dar infarto, pode ter certeza. E a gente já comprou medicamentos já para dar o recado, e a gente deu o recado. Primeiro sentimento, sabe qual é? De um pai e de uma mãe quando escutam uma coisa dessa, é a revolta, né? O que é que vocês vão fazer da vida? Vão ser 2 vagabundos. Né? Pai e mãe é aquela coisa, né? Pedagogia do oprimido, peia total, adoro. Aí maravilha. A gente disse. E a revolta do meu pai foi muito grande. O pai disse, isso é um absurdo, não pago mais colégio. E mãe, queira ou não queira, né? Sempre tem um coração um pouco maior. E aí minha mãe dizia escondido, não, meu filho, eu pago para você o cursinho de novo. Naquela época não tinha academia nem, hoje tem. E aí beleza, sabe o que foi que aconteceu? Eu fui fazer geografia, meu irmão foi fazer história. Puta merda, né? Já pensou? De um médico, um advogado, 2 professores. Puxa, fracasso. E quando eu dizia que eu ia fazer geografia, alguém vai fazer geografia aqui no vestibular? Ninguém. Cadê? Ninguém. 1, 2, ai que bom. Né? Essa história vai para vocês também, tá? Da geografia. E aí quando eu dizia que ia fazer geografia, o pessoal dizia assim, ó, e tu vai viver de quê? Né? Eu disse, ora, mas rapaz, deixa comigo. Por um detalhe, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E eu disse, eu vou ser professor de geografia,
E eu vou ser muito bom professor de geografia. Eu não sei, eu acho. Não sei se vocês vão achar, mas eu acho. E aí eu fui fazer geografia. Comecei, meu irmão foi fazer história, começou. Meu irmão está terminando o mestrado agora na Universidade Federal do Ceará, está indo para o doutorado em história, provavelmente na USP. Eu terminei a graduação em geografia, fiz pós-graduação na UES em turismo e meio ambiente, fiz um MBA em mídias digitais, estou engatilhando o mestrado para fazer aí na USP ou em Portugal, estou esperando aí o resultado ainda, tá? Hoje eu dou aula em grandes escolas de Fortaleza, ainda bem. Hoje eu dou aula para concurso público, aliás, eu dou aula para concurso público há 10 anos, trabalho na maior empresa de concurso público no Brasil das carreiras policiais, que é o Alphacom, é um grupo de São Paulo. Sou rico, humilde, bem novinho assim, lindo, maravilhoso, com 1,90 m, tá? E eu só consegui isso por um detalhe, era o meu sonho. Então, vivam o sonho de vocês. Não vivam o sonho de ninguém. Se você conseguir viver o seu sonho, você vai chegar aonde você quer. Pode ter certeza disso. Beleza? Tranquilo? Tem alguém aqui já fazendo uma pergunta. Seu irmão se chama Pedro Trigueiro. Pois é, meu irmão se chama Pedro Trigueiro e dá aula para vocês de história lá no César Carlos, não é isso? Ele é meio perturbado. Mais ou menos, né? Perturbado sou eu da família. Tá? E meninada, não desistam dos sonhos de vocês, porque eu acredito de fato que isso é o que vocês têm que fazer na vida, tá? Alguém aqui quer fazer medicina? Tem alguns futuros médicos aqui? Beleza. É difícil, né, medicina? Bastante, não é? Vão desistir? Vão não, né? Só desiste quando passar. E aí você desiste de ser vestibulando, beleza? E o resto você vai dar tudo certo, podem ter certeza disso. Tranquilo? Show? Meninada, a gente vai trabalhar com vocês hoje um tema que é bem árduo, que é bem difícil. Por quê, Trigueiro? Porque você já estudou na sociologia, na história, na geografia, na quinta série, sexta, sétima, oitava, nona, primeiro, segundo, terceiro, está estudando aqui de novo. E professor, pelo amor de Deus, nunca aprendi a tal da Revolução Industrial. Que diabo é isso? Por que a gente mexe tanto com essa Revolução Industrial? Mas antes de qualquer coisa, antes de chegar na tal da Revolução Industrial, a gente vai chegar no que é a indústria, beleza? E aí a gente vai trabalhar com vocês o que é a indústria aqui no PowerPointzinho de vocês. Vocês estão vendo essa primeira imagem aí, não estão? Essa primeira imagem, tá? Tem dois indivíduos aí que vocês estão vendo, né? Trabalhando em quê, Trigueiro? Trabalhando num negócio chamado artesanato. O artesanato é o primeiro passo de uma atividade industrial, ok? Primeiro passo. E professor, me tira uma dúvida. Desde quando existe artesanato? Galera, desde sempre. Desde sempre existe artesanato. Por quê? O artesão é o cara que faz a parada só. É o cara que faz acontecer. É o cara que mexe com couro e transforma aquele couro lá na frente em quê? Num sapato. É o cara que vai transformar o couro lá na frente em quê? Em uma jaqueta. É o cara que vai transformar, tá, o metal num brinco, numa obra de arte. Todo mundo já foi ali na Praça José de Alencar, não já? Em frente ao teatro, tem uma galera que fica ali, não fica? Fazendo artesanato, uma moçada que é hippie, né? Que faz umas tatuagens também, uma coisa bem higiênica ali na praça mesmo, né? Tipo de caneta Bic, aquela parada bem diferente. Não tem? Tem. Aquela moçada faz artesanato? É uma pergunta, vocês podem responder. Faz ou não faz? Faz, beleza. Eu gosto de ouvir a voz de todo mundo, inclusive a de vocês. Faz artesanato? Faz. Professor, hoje então ainda tem artesanato? Tem. Onde é que eu posso ver artesanato ainda? Moçada, artesanato de fato é a arte de fazer totalmente o produto. Hoje você encontra isso, mas lá na antiguidade, egípcios, babilônios, tá? Se você voltar para os persas, se você voltar, tá, para a antiguidade grega, você vai encontrar artesanato. Seja no barro, seja no couro, seja no metal, seja em qualquer coisa, beleza? Tranquilo? E ó, sandália de couro, você passa hoje lá na Stalker, tá? Você passa hoje lá na, né, Zé Firelli e vai comprar o diabo de uma sandália de couro. A negada quer cobrar 80, 100 conto no diabo de uma sandália velha de couro, que não custou 30 para fazer.
Concorda comigo? Desde a antiguidade se fazia isso. Se eu voltasse para falar aqui um dia de Oriente Médio, você ia começar a história do Oriente Médio como, Trigueiro? Ia começar falando, né? Manuel era um meninozinho, pequenininho, andava de saia e de chinelo. Ou seja, você tem o artesanato na história das religiões propostas? Tem. Você tem esse artesanato. Professor, além desse artesanato aí que a gente está vendo, ó, esse senhor é um cara chamado Mestre Expedito Celeiro. Ele mora em Nova Olinda, no interior do estado do Ceará, lá no Cariri, certo? E ele faz arte de couro, é um dos caras mais reconhecidos do Brasil hoje. Já ouviram falar daquele negócio chamado São Paulo Fashion Week, né? Desfile de moda, aquela coisa, todo mundo bonito, tipo eu, 1,90 m, assim, né? Louro dos olhos azuis, eu me acho assim. Resultado, o cara faz arte para aquilo, faz e é legal. Está lá, reconhecido no mundo inteiro hoje. É um artesão do século XXI, professor? É um artesão do século XXI. E isso é importante pra caramba. Beleza? Por quê? Porque nem tudo é atividade industrial. Concorda comigo? Beleza. Trigueiro, vamos para frente. Depois do artesanato, você passou por olha para mim, manufatura. Mano é feito a mão, literalmente. E aí a moçada começou a se organizar para produzir aquele produto, aquele determinado produto aonde, Trigueiro? Em oficinas. E aí começaram a nascer as oficinas de manufatura. Ei, tirem-me uma dúvida. Quando o artesão faz o processo todo, ele divide o trabalho ou ele faz o processo inteiro? Ele faz tudo, não faz? Desde o começo até o final, quem faz é ele, concordam? Ele sabe o que ele está produzindo? Sabe, não sabe? Agora me tira uma dúvida. 1 litro de cachaça, da Ipioca, da Sapupara, qualquer uma dessas. O cara que corta a cana lá atrás, ele se reconhece dentro desse processo produtivo? Não, como é o nome disso? Alienação do trabalho. O cara não se reconhece dentro do processo de produção. O artesão não. O artesão sabe o que está fazendo. Nas manufaturas, quando elas nasceram, a moçada começou a se alienar dentro do processo de produção. Estão comigo? Beleza? Trigueiro, e aí, ó, você está vendo algumas manufaturas em obras. Isso aí é a oficina de um tecelão, no ano de 1656, tá? Numa figura de um cara chamado Gilles Rimbaud. E aí você vê a história e a geografia acontecendo ao longo das pinturas, ao longo da literatura. Você lê um livro de literatura, você entende o espaço geográfico, você entende as mudanças. Quem já leu aqui Vidas Secas? Levanta o braço aí para eu ver. Maravilha, muita gente já leu Vidas Secas, de um cara chamado Graciliano Ramos, correto? Alagoano de Quebrangulo, cachorra-baleia, todo mundo lembra da cachorra, não lembra? Como é que começa aquela obra, Trigueiro? Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes, os infelizes tinham caminhado bem o dia inteiro na margem do Rio Seco. Eu sei que eu estou muito rápido, mas eu vou mais devagar um pouquinho. Resultado, Trigueiro, aquilo ali é o espaço sendo mostrado. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes, os infelizes tinham caminhado bem o dia inteiro na margem do Rio Seco. Na obra de arte, eu consigo ver o espaço geográfico. E aí está na imagem justamente isso. O espaço geográfico da época, a manufatura, está sendo mostrada em obras, né, de arte. Aqui você já tem uma outra imagem. Ah, professor, aí eu já estou vendo máquina. Se eu voltar para essa imagem aqui, tem algum maquinário aí, Trigueiro? Tem. Na manufatura tem um pouquinho de maquinário. Mas a maquinofatura, e aí eu já estou em 1833, é onde de fato você tem a introdução do maquinário. E aí o que é a indústria? A indústria nada mais é do que você pegar um produto natural e transformar aquele produto. Isso é atividade industrial. Beleza? Tranquilo? Estão comigo? Professor, primeira revolução industrial.
Todo mundo estudou isso, não estudou? Saco cheio de primeira Revolução Industrial, não estão? Não aguento mais ver. Aí você lembra da história. Aconteceu aonde a primeira Revolução Industrial? Inglaterra. Que século? 18. O James Watt inventou a máquina a vapor. Não foi isso que você aprendeu? Foi. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas para a geografia, o que aconteceu? O que foi que a Revolução Industrial trouxe de diferente para o espaço geográfico? A primeira grande mudança, a gente mudou do campo para a cidade, não mudou? Onde é que eram as fábricas? Na cidade. E a população morava onde? No campo. E aí o que aconteceu? Essa mão de obra foi para a cidade, não foi? Como é o nome desse processo? Êxodo rural. E o êxodo rural em grande escala gera uma urbanização. Beleza. Primeira mudança no espaço geográfico é a urbanização. A Europa se urbanizou? Se urbanizou. A Inglaterra se urbanizou, a França se urbanizou, a Bélgica se urbanizou, a Holanda se urbanizou. Todos esses países se urbanizaram na primeira Revolução Industrial. Ah, professor, beleza, lá na primeira. E na segunda? Silêncio. E na segunda? Esses países já eram urbanos. Eles passaram a viver uma urbanização mais intensa? Passaram. Processo de urbanização continuou. E quando é a segunda Revolução Industrial, Trigueiro? Quando é? A partir de quando? 1850. Já é século XIX. Segunda metade para frente. Ela vai se estender ainda por muito tempo, não vai? Vocês estão vendo uma imagem aí de uma linha de montagem, ok? Trigueiro, esse carro que está aí, ele lembra aquele cara que é o dono da empresa, não lembra? Como é o nome desse elemento? Ford, o Henry Ford. Só tem o Ford de importante? Não, tem o Taylor, não tem? Tem o Tish Ono da Toyota, não tem? E ainda tem o Volvo. Eu vou falar de todos eles. Segunda Revolução Industrial. Beleza. Trigueiro, e a terceira, olha aí. Você já está vendo o diabo do celular dançando. Você já está vendo o Bumblebee. Você já está vendo o Transformer. Você está vendo essa coisa toda, não está? Terceira Revolução Industrial. Todo mundo aqui vive a terceira Revolução Industrial, não vive? Beleza. Qual é a diferença entre imigração e êxodo? É uma perguntinha. Gente, ó, entenda uma coisa. O êxodo rural, ele é um tipo de migração. Anota aí o seguinte. Imigrar e emigrar é migrar. Deu para entender? Emigrar e imigrar é migrar. Ou seja, as migrações, elas são divididas em pessoas que saem de um lugar para outro e pessoas que chegam em um lugar. Quando eu saio de um lugar e vou para outro, eu sou o quê? Um imigrante no lugar que eu saí ou no lugar que eu cheguei? Quando eu chego naquele lugar, eu sou um imigrante. Quando eu saio do lugar, eu sou emigrante. Então, o êxodo rural, quando eu estou saindo do campo, eu estou vivendo um processo de emigração. Beleza? Quando eu chego no lugar, aí eu sou o imigrante. Deu para entender? Beleza? Tranquilo. Trigueiro, terceira Revolução Industrial, todo mundo está vivendo. Todo mundo vive. Você já viu isso? Já chegou a ver robô. Tem o diabo do celular, não tem na sua vida? Tem. Tem toda essa parafernália tecnológica que tem vantagem. Qual é a vantagem? Olha o que a gente está fazendo, que coisa bacana. Estou dando aula aqui para sei lá quantos indivíduos e indivíduas, não é? Ou seja, tem muita gente, não tem? É bom? É bom. Mas, Trigueiro, tem um lado ruim, não tem? Tem. Qual é o lado ruim? A dependência tecnológica. A gente, de fato, aliena-se no processo produtivo. Como assim? Já já eu chego lá e vou te mostrar. Mas, ó,
Uma historinha rápida para você entender a terceira revolução industrial. Quem aqui tem mais de 30 anos, levanta o braço aí, só para eu ver. Maravilha, está todo mundo aqui na minha faixa etária. Todo mundo aqui está nos 30 e pouco, legal. Pessoal, todo mundo lembra de vinil, não lembra dos 30 anos? Radiola, não lembra? A gente comprava as agulhas da radiola lá no Ronce. Todo mundo lembra do Ronce também, né? Tinha radiola. Esses meninos novos, sabe o que é isso não, tá? Esses meninos novos é do MP3 para frente. Hoje a gente está no MP 3200 e alguma coisa. Isso é coisa do capeta, do capeta. Ó, um dia desse eu dando aula e falando sobre isso, e o aluno fez assim, ó. Professor, olha aqui onde é que eu carrego as minhas músicas agora. Aí ele pegou a pulseira do relógio dele, tirou dentro da pulseira um pendrive, né, um cartãozinho e disse, está aqui, ó. Aqui tem quase 2.000 horas de música. Eu disse, um menino desse é um transforme agora, né? Daqui a pouco ele sai rodando aqui, ou seja, meninada, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Porque imagina eu carregar 2.000 horas de música em vinil. Ia ser um caminhão de vinil. Não dá. Então a tecnologia tem suas vantagens. E a terceira revolução industrial é isso. Quando é que começa a terceira revolução industrial? Quando é que começa? Pós Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pós Segunda Guerra Mundial. Ei, só uma dúvida. Eu posso falar em quarta revolução industrial? Posso? Tem autor, cuidado, hein? Tem autor que fala, baseado no uso de sistemas cibernéticos. Tem autor que fala. Quem já ouviu falar aqui em nanotecnologia? Todo mundo já ouviu falar em nanotecnologia. Professor, eu não entendo o diabo dessa nanotecnologia. O que é isso? De uma forma muito simples. Nanotecnologia. Perdão. A UFC, pessoal da física, tem um projeto, tá, com nanotecnologia para transportar energia em cabos, né, que usam nanotecnologia na sua produção. O cabo ele é tão fino ao ponto de que um fio de cabelo meu é 1000 vezes mais grosso que esse cabo que vai transpor energia daqui a uns 30, 40, 50 anos. Um fio de cabelo. Ou seja, isso é evolução, isso é tecnologia. Quarta revolução industrial, Trigueiro. Já chegou? Ainda não, mas vai chegar já já para a gente. Beleza? E ó, aqui tem uma imagem que mostra a tal da alienação do trabalho. Todo mundo aqui já foi na Praça do Ferreira? Todo mundo já foi na Praça do Ferreira, não já? Beleza. Todo mundo já viu a coluna da hora? Na Praça do Ferreira tem uma coluna da hora, pessoal. Já viram, já? Beleza. Todo mundo só vai no posto do desejo jogar moedinha, né? O amigo aqui vai para pegar a moeda. Beleza. Galera, seguinte, ó. Quando você pensa numa torre como aquela, vocês já viram o Big Ben? Lá em Londres, aquele relojão que tem lá em Londres. Câmara dos Lordes. E do lado lá, o Big Ben, todo mundo já viu, não já? Uma pergunta. Para onde é virado o relógio do Big Ben? E para onde é virado o relógio da coluna da hora da Praça do Ferreira? Para onde é virado? Para o norte? Para o sul? Para o leste? Pessoal, tem relógio dos 4 lados. Não tem só um virado, não. E por que que tem relógio nos 4 lados? Porque na época que foi construído aquilo, a cidade não tinha tantas edificações. E todo mundo conseguia ver a coluna da hora. Para que eu tenho que ver a hora? Para eu não perder tempo. Para eu chegar na fábrica na hora. Para eu bater o meu ponto. Ei, agora eu pergunto uma coisa. Todo mundo aqui já deve ter ouvido isso da mãe, do pai, da tia, da avó, do namorado, de alguém que se preocupa com você. Você não pode perder tempo na vida, não pode? Me diz uma coisa, como é que eu perco tempo se tempo é abstrato? Diz isso para tua mãe quando tu estiver no sofá, sem fazer nada. E ela diz assim, menino, tu está perdendo tempo, diabo. E tu diz, mãe, tempo é abstrato. Ó, a chinela voando. Não é não? É desse jeito, tá? Você pode chamar o Lucas do Espírito Santo, por favor.
Lucas, do Espírito Santo, desça, filho, de onde você estiver. O Samuel está te chamando, ok? E Fordismo e Taylorismo é a mesma coisa? Não, eu ainda vou explicar. Segura aí um pouquinho, tá? Ó, alienação do trabalho. O que é alienação? Eu não consigo me identificar no processo produtivo. Mas tudo isso é feito pelos industriais para quê, Trigueiro? Para fazer com que você, de fato, esqueça o que é que você está fazendo. Por um detalhe simples, é para lhe alienar. Porque quando eu corto cana e cobro R$ 2,50 em 1 hectare de cana cortado, eu não consigo visualizar que aquela cana que vai produzir cachaça gera muito dinheiro. Isso é para alienar o trabalhador de fato. Tempo não pode ser perdido. Quem foi o primeiro cara que disse isso na indústria? Esse elemento aí, ó. Senhor Frederick Winslow Taylor, que cria o chamado Taylorismo. Trigueiro, o Taylorismo ele é usado dentro da administração científica. Ou seja, ele é um modo de produzir. E dentro dessa perspectiva, ele vai organizar os processos produtivos. Qual é a grande diferença? A grande diferença do Fordismo, que a gente vai falar na sequência, para o Taylorismo, Trigueiro. Basicamente, é que o Taylorismo, ele vai ser aplicado pelo Ford dentro da fábrica. E o Ford é o cara que vai trazer a esteira para a fábrica. Então, você tem uma diferença básica aí, entre essas duas condições. Beleza? Taylorismo e Fordismo são coisas diferentes. Esse é o primeiro carro produzido na história, chama Ford T, de tatu, produzido em 1903, só tinha um tipo de processo, só tinha uma linha de montagem, todos os carros eram iguais, todos os carros eram pretos. Imagine você chegar num estacionamento e o carro não tinha alarme, e você não sabe qual é a placa do seu carro, e você estava, né, sem condição de achar o diabo do carro. Imagina como é legal. Ou seja, hoje, melhorou consideravelmente. Trigueiro, melhorou porque o Fordismo mudou ao longo do tempo, ok? Não é o mesmo Fordismo daquela época. A própria empresa apresentou mudanças. Ela tem lançamentos mundiais. E esses lançamentos mundiais, eles foram seguidos por um detalhe. Taiichi Ohno, o cara que desenvolveu um modelo de produção flexível dentro da fábrica da Toyota, no Japão. Just in time. Professor, lá no Fordismo tinha estoque, não tinha? Você tinha os pátios, não tinha? Tinha porrada de carro esperando a compra, não tinha? Tinha. Hoje tem isso? Hoje as empresas trabalham com estoque muito pequeno, tá? Que eles chamam just in case, ok? Que é o que, Trigueiro? É um pequeno estoque que é só para episódios como, por exemplo, greve, crise financeira ou coisa desse tipo. E aí você tem um modelo just in time dos anos 50 para frente sendo implementado no planeta. Olha aí a Toyota com lançamentos mundiais, né? Esse símbolozinho da Toyota, né? O caba não entende, mas ele significa de fato Toyota. Tá? É só você identificar isso aí. O PowerPoint vai estar disponível depois. Mas essa mesma curiosidadezinha aí que você está vendo, que a gente nunca imaginou que ia ser, é isso aí. Beleza? E aí, ó, né, você vê o tipo de carro que é produzido hoje. Muita tecnologia? Muita tecnologia, né? Um exemplo básico. Uma das grandes vantagens de comprar um carro Toyota que provavelmente um dia todo mundo aqui vai poder comprar, não vai? Vai não? Vocês não querem um Toyota na vida de vocês? Vocês querem passar no vestibular também? Querem? Levanta o braço aí, quem quer passar no vestibular para ver aqui. Ô povo mole, meu Jesus. Nessas horas eu levantava os braços, rebolava a banana para cima, minha filha. Tá, minha amiga tá comendo ali a banana, rebolava a banana para cima, dava um grito, tá? Bora? Quem é que vai passar no vestibular aqui? Pô, pelo amor de Deus, né? Eu sei que está na hora da fome, mas pelo amor de Deus, beleza. Já melhorou uma coisinha, no final tem mais, tá? No final a gente vai distribuir até merenda. Não, tô brincando. Ó, Trigueiro, tem muita tecnologia no carro Toyota? Tem. Ao ponto de que, por exemplo, a caixa de marcha do carro, ela não tem garantia. Por que ela não tem garantia? Porque não quebra. Porque não quebra.
O Toyota fez isso. Fez para não quebrar. Isso no Japão. Beleza? Professor, produção flexível é isso, ó. A máquina, ela não faz mais só uma coisa. A máquina faz várias coisas. E aí, por exemplo, a produção flexível numa máquina dessa tem um negócio chamado prensa, tá? Que ela pega a peça, certo? E vai fazer outros moldes. O Toyota, ele fez o seguinte, ele conseguiu tirar a mudança de uma prensa, de um intervalo de 1 dia para 3 minutos. E aí a produção se tornou muito mais flexível. Ou seja, ele dinamizou a produção. Então o cara revolucionou a indústria, Trigueiro, pra caramba. E tem ainda o volvismo. Professor, que diabo é o volvismo? O volvismo é implementado na Suécia, é implementado na Europa, se assemelha um pouco ao toyotismo, mas tem uma diferença. O grau de inovação existe, há uma presença muito forte dos sindicatos, coisa que lá no toyotismo não existe, ok? Porque a Europa tem uma qualidade de vida diferenciada. E aí você tem uma mudança na estrutura das indústrias no planeta. Toda indústria, para ser instalada, ela precisa de fatores locacionais. O que é fator locacional? Matéria-prima, transporte, energia, mercado consumidor, incentivo fiscal, meio de comunicação, mão de obra. Tudo isso é fator locacional. Vocês já ouviram falar da Zona Franca de Manaus, não já? Todo mundo já ouviu falar da Zona Franca, não já? Por que que empresas vão lá para o meio da Amazônia instalar a empresa lá? Por que que ela não instala aqui no Ceará? Porque ela recebe o quê? Incentivo fiscal. E aí o cara vai para lá, né? Tem, é claro, uma negociata por trás disso, que a gente não discute. Mas, sem dúvida nenhuma, tá? Incentivo fiscal é bom, atrai. Agora, você concorda comigo que o Estado que dá muito incentivo fiscal, ou a prefeitura que dá muito incentivo fiscal, ela fica refém da indústria? Vou lhe dar um exemplo. Você imagina uma cidade, qualquer uma, tipo Sobral, um exemplo, tá? Lá em Sobral tem fábricas, não tem? Entre elas uma das maiores, chamada Grendene, maior fábrica de calçados do Brasil, quase 20 mil empregados dentro da fábrica. E lá a Grendene sempre consegue renovar a sua isenção de impostos. Por quê? Por que que o Estado, uma hora, ele não chega e bate o pé e diz, acabou? Porque você imagina numa cidade como Sobral, 20 mil desempregados, do dia para a noite. Na hora que a prefeitura diz assim, corta o incentivo, tem mais não, vai ter que pagar imposto. Aí o que que a indústria faz? Vou embora. Valeu, tchau. Desmonta a empresa, pá, vai embora para outra prefeitura. O Estado fica ou não fica refém da indústria? Cuidado com esses detalhes, que isso é importante para a vida de vocês. Toda vez que você pensar em indústria, você vai pensar em coisas como tipo de indústria quanto à produção, e aí tem três tipos de indústria, moçada, ó. A indústria de transformação, a indústria extrativa e a indústria de construção, beleza? Tem, quanto à tecnologia, as indústrias tradicionais, mais velhas, as indústrias modernas e as indústrias de ponta, que é quem produz aí hoje, por exemplo, nanotecnologia, biotecnologia, robótica, informática, telecomunicações, coisa desse tipo. E você tem, quanto ao destino do produto, olha o Kinder Ovo aí aparecendo. Professor, bens não duráveis. Kinder Ovo é durável? Não dá tempo, né, negada? Né? Chegou a caixa de chocolate na sua casa, aquilo é um bem durável? Não dá tempo, né? Você entrega direto para o consumidor, ora, vai comer bem ligeirinho. Tem indústria de bem durável, ok? O que é um bem durável? Um carro é durável? É, né? Se eu não fizer nenhuma besteira, um carro é um bem durável. Uma geladeira é durável? A geladeira da casa da minha avó tem mais de 25 anos, pessoal. E funciona, tá? Prometo para vocês. Só que hoje tem muita obsolescência programada. O que é isso?
A empresa cria um produto para que ele tenha um fim. Exemplo, maior exemplo que tem. Quem tem celular Samsung aqui? Levanta o braço aí para ver. Todo mundo na pobreza junto comigo, adoro. Beleza, maravilha. Pessoal, Samsung, passou do 2º ano, já notou que a bateria nunca mais carrega? Já notou que a bateria começa a inchar, parece um cururu teitei? Você tem que trocar o diabo daquela bateria, e quando você troca, não funciona, você vai ter que trocar o telefone. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso acontece aqui com quase todo mundo por acaso? Claro que não. Isso é o que eu chamo de obsolescência programada. Beleza? É feito para quebrar. Lâmpadas são bens, são não duráveis. As lâmpadas aparecem como bens semiduráveis. Porque tem lâmpada hoje que ela está programada para acender 15 mil vezes. Acender e apagar. Né? As de LED duram um pouco mais. Beleza? Ei, e tem os bens de produção, que é quando eu consigo produzir outra coisa, tá? Todo mundo aqui sabe que eu não posso falar de indústria sem falar de Brasil. 3 perguntas. O Brasil é um país industrializado? É uma pergunta, pode responder. O Brasil é um país industrializado? Sim. Me ajude. O Brasil é um país industrializado? Sim, beleza. A nossa industrialização é clássica ou é tardia? Tardia, beleza. Só segunda metade, só primeira metade do século XX. Tá? Terceira pergunta. A indústria no Brasil está concentrada ou está desconcentrada? Concentrada, beleza? Mas está vivendo uma desconcentração lenta, a passos de tartaruga, idosa e aleijada. Ok? É lento, se arrasta. Mas está ou não está vivendo esse processo? Tá. No material de vocês, tem uma periodização da indústria. A gente dividiu aí em 4 fases, beleza? Primeira fase, Trigueiro, qual foi? A indústria no período colonial. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui estudou história, todo mundo viu o Pacto Colonial, não viu? Foi isso aí que você viu, não foi, na sua vida? Pacto Colonial, tinha o Brasil, tinha Portugal, tinha colônia, tinha metrópole. A colônia mandava para a metrópole o quê? Matéria-prima. A empresa colonial transformava isso em produto manufaturado e mandava de novo. Resume isso, Trigueiro. Eu tenho banana, mando para Portugal, ele faz bananada e devolve para a gente. Só que vende mais caro. É exatamente isso. Ah, professor, e eu lembro que no Pacto Colonial, o Brasil podia fazer acordo com outros países? Podia. Hoje, já tem vários autores da história que questionam o exclusivismo e o monopólio econômico, ok? Vários autores. Quem vai fazer vestibular na UES, inclusive, cuidado, porque a UES já cobrou isso, ok? Vários autores questionam o exclusivismo econômico, tá? Cuidado, ele não existia. O Brasil fez acordos diretos com Portugal, diretos com a Inglaterra, sem passar pelo crivo de Portugal. Então, cuidado com isso. Mas, Trigueiro, me tira uma dúvida. Lá no Pacto Colonial, lá no Brasil Colônia, tinha indústria no Brasil? Tinha, pessoal. Claro que tinha. Eram pequenas fabriquetas de fundo de quintal, pequenas fábricas, mas tinha. Por quê? Vamos pensar comigo. Quem é que morava no Brasil Colônia? Quem é que morava no Brasil Colônia? Índio, beleza? Quem mais? Tinha escravo? Tinha, não tinha? Tinha os portugueses colonizadores, não tinha? Tinha muito padre, jesuíta, aquela moçada, não tinha? Tinha os degredados também, a moçada que veio de Portugal para cá mandar tudo de ruim, não foi? Beleza. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Faz algum sentido eu ir comprar roupa para escravo lá na Europa e trazer para o Brasil? Claro que não. Então, escravo andava nu? Não podia, né? Não dava, né? Aqueles elementos vindo lá da África, meu filho. Né? Quando desceram dos navios negreiros, aquele negócio arrastando,
né? Os grilhões, pessoal, tá? As correntes, né? Podia andar nu? Podia não. Andavam-se nu, teoricamente, os indígenas. Mas a colonização já foi matando isso. Então, a roupa do escravo era feita aqui, filho. E aí você tinha a indústria dos chamados tecidos grosseiros, ou tecidos grossos. Outra coisa, faz sentido eu ir buscar tijolo na Europa para construir casa no Brasil? Tinha olaria? Tinha. Então tinha indústria? Tinha. O que não tinha? Industrialização. Aí é diferente. Tá beleza? Estão comigo? Era muito artesanal. Professor, mas o Brasil praticamente não tinha indústria, praticamente. Mas aí, ó, o tempo passou. Foi o que aconteceu? 1808. Isso é pior do que o 7-1 na história do Brasil, viu? Pior. Família real chegou. Professor, fugiram lá da Europa, tudo frouxo, tudo cagão. O diabo do Napoleão estava tomando conta de tudo, né? Quando chegou lá em Portugal, que foi que o Napoleão encontrou? Nada. Moçada, ó, pegou, picou a mula, veio-se embora para o Brasil. Chegou aqui, tá? Brasil virou já um império. Coisa linda, maravilhosa. O que é que isso tem a ver com a indústria? No Brasil. Só tudo. Por quê? Porque em 1808, junto com a chegada da família real, vai ter o quê? Isso aí é o decreto que assina, que autoriza a abertura dos portos às nações amigas. E você sabe que só tinha uma nação amiga no mundo todo, que era quem? A Inglaterra. Beleza? Estão comigo? Show, maravilha. Trigueiro, 1808. Uma pergunta simples. Junto com a família real, vem mais alguém? Veio uma parte da corte ou não veio? Veio, mais ou menos. Tem autor que afirma que 15 mil pessoas, viu? Vieram junto com a corte, junto com a família real. Quase 15 mil pessoas. Lá na Europa, essa galera já consumia produto industrializado? Já. Quando chegaram aqui no Brasil? Ixi, lascou foi tudo. E agora, cadê o meu Yakult, né? Para eu tomar aqui no meu café da manhã, meu gagalzinho, o meu todinho, né? Não tem. Pois então vamos fazer o quê? Abre os portos. Abriu os portos. A Inglaterra gostou? Adorou. A Inglaterra era amiga? Ora, mas rapaz, era a melhor amiga que eu tinha. Invadiram, né, o Brasil, literalmente, via portos. Trazendo maquinário, trazendo novas indústrias, trazendo gente. Trazendo gente, professor, trazendo gente. 1822, tão ruim quanto o 7-1 e quanto 1808. Proclamação da independência, 7 de setembro, todo mundo vibra aqui, né? Vai para a rua, orgulho, camisa. Vocês enganam ninguém. 1824, primeira Constituição do Brasil. Proclamada ou otorgada? Otorgada, que é imposta. E olha aqui o artigo 1 da nossa primeira Constituição. O Império do Brasil é uma associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente. Em 1824. Uma nação livre e independente. Com 12 milhões de escravos nesse país. E você diz que isso é um documento que rege a população? Isso aí é quase um livro de ficção científica para a época. Isso é papo furado. Mas tudo bem. 1844. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Alves Branco, não já? Tarifa Alves Branco. Trigueiro, o que é essa tarifa? Tem aqui uma pergunta. Os acordos comerciais com a Inglaterra tinham como base a troca de favores, é isso? Entre a Inglaterra, que ajudou a família real a fugir do Brasil, em parte sim, tá? Mas você tem uma estrutura de mercado interno que movimenta a economia. Eu não posso dizer que a industrialização, que a abolição da escravatura, tudo isso veio de fora, de jeito nenhum. A nossa estrutura interna é quem determina isso. Há uma influência inglesa, sem dúvida nenhuma, mas não há uma determinação inglesa, não. Tranquilo? Trigueiro, 1844, tarifa Alves Branco.
Opa, agora produto inglês para entrar aqui, vai ter que pagar a tarifa. Vai ser taxado. Deu certo? A gente estava mexendo com a Inglaterra, pessoal. É tipo mexer hoje, ou com os Estados Unidos, ou com a Rússia. É cutucar, né? Onça menstruada com grafite 05. Vai dar bosta. Não vai dar certo. É tanto que um ano depois, os ingleses proclamaram o Bill Aberdeen. Todo mundo já ouviu falar disso, não já? Que é o quê? A fragata inglesa que vê navio traficando escravo, pode derrubar o diabo daquele navio e que se lasque todo mundo que está ali dentro, até porque é escravo mesmo, então não importa. Esse era o pensamento. Que horrível, né, professor? Olha aí, ó. Você está vendo o tráfico de escravos para o Brasil. Depois de 1845 ele cresce um pouco, mas em 1849 ele começa a cair. E bem aqui, ó, 1850, ele vai diminuir bastante. Por quê? O que é que acontece em 1850 no Brasil? Você vai ter a famosa lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Lindo, maravilhoso, fantástico. Só que o tráfico aumentou dentro do Brasil, que é o chamado tráfico interprovincial. Aumentou dentro do país e diminuiu de fora para dentro. Beleza? Trigueiro, 1888, Princesa Isabel, se amarra no negão, fumou um baseado, aboliu a escravidão, sou vampiro doidão. Já dizia o senhor Raul Seixas. Legal, maravilha, fantástico. Abolição da escravatura. A princesa imperial regente, em nome da sua majestade, o imperador Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou a ela, sancionou a lei seguinte. Qual é a lei, Trigueiro? Está abolida a escravidão no Brasil. Último país do planeta a abolir a escravidão. O último. E você acha que a elite brasileira ficou feliz com essa abolição? Segundo Emília Viotti da Costa, que é uma das maiores historiadoras desse país, num livro chamado Abolição, tem relato escrito de senhor de escravo dizendo: o Estado brasileiro tem que me indenizar. Isso é o maior roubo à propriedade privada no Brasil. Você imagina o que é você ter a posse de uma pessoa. Imagina o que é ter a posse de 10, 15, 20, 50 escravos. Financeiramente, quem tinha escravo perdeu. Mas óbvio que humanisticamente falando, é um absurdo manter a escravidão em qualquer situação. Trigueiro, eu trouxe para vocês já viram que no Enem, quase toda prova, tem uma questão que tem várias figuras para você marcar o item A, B, C, D, E, e ele bota item A, figura tal, item B, figura tal, item C, figura tal. Na geografia também tem isso. E aí eu trouxe uma figura de uma senhora chamada Georgina de Albuquerque, do ano de 1930. São mulheres europeias num cafezal. O Brasil era um país agrário, exportador, correto? Outro quadro famoso, Os Imigrantes, de um senhor chamado Antônio Rocco. Já foi cobrado no Enem, 1910 a obra. Imigrantes italianos chegando a São Paulo. Beleza, Trigueiro. Mais um quadro, aquele lá, ó, de 1934, da senhora Berta Holmes, Saudades de Nápoles. E aqui um cartaz do governo brasileiro, trazendo estrangeiros para o Brasil, para trabalhar na indústria, na lavoura de café, depois de quê? Da abolição da escravatura. E aí está aqui, ó, terra brasileira para italianos. Um país de oportunidades, clima tropical, vida em abundância, recursos minerais. O Brasil pode ser a tua casa. O governo te dá terra, te dá utensílios, te dá tudo, tudo, tudo. E teve gente que acreditou. Quando eu viajo, eu já viajei bastante, tá? Quando eu viajo, um dos primeiros lugares que eu vou, quando eu chego em uma cidade grande, é no cemitério. Aí alguém olha assim, diz, que merda é essa? O cara vai viajar, pode ir na praia, pode ir no museu, pode ir no shopping, pode ir em qualquer lugar. Já é que tu vai para o cemitério. Minha mulher é que adora, né? Vou no cemitério, amor. O primeiro canto que eu vou é no cemitério. Fazer, professor, pelo amor de Deus.
né, se comunicar com os mortos. Não, filho, ver a história do lugar. Você vai no cemitério de São Sebastião, aqui em Fortaleza, aí tem lá o povo enterrado, né? Quem é que está enterrado lá? É Antônio, é Francisco, é Chico, é Maria, né? Não muda nada, professor, porque teve imigração para o Ceará? Muito pouca, muito pouca. Você só vê túmulo de pobre aqui, né? Porque nós somos tudo pobre, né? Você vai no São Sebastião, desculpa, eu tô aqui São Sebastião, pessoal, é São João Batista o nome do cemitério, ninguém nem para me corrigir aqui, São Sebastião é um mercado, estou pensando é na panelada, diabo é isso, ó. Você vê lá em São Paulo, muitos imigrantes chegando, beleza, as famílias de imigrantes, etc. Japoneses também, depois, olha aqui, essas são fotos que eu fiz lá em São Paulo, no cemitério da Consolação, tá? Você vê o túmulo das famílias, ó. Família Tempestini, tá? Família Salvador Beraldi. Isso não é nome de cearense, né? Mas tem um nome, Chico Tempestini. Não tem isso aqui, né? Olha aí, ó. Família Giuliano Montori, tá? Você vê túmulos em japonês, olha aqui. Você vai no São João Batista, você não tem túmulo em japonês, não tem nada, né? Família Omati, família Otsuka. Por quê? Porque esse processo migratório foi importante para aquela região. Que país é esse? Estados Unidos. O que é que eu estou mostrando aí para vocês? Guerra de Secessão. Foi importante para a industrialização no Brasil ou não foi? Com certeza tem sua relevância. Primeira Guerra Mundial. Teve ou não teve relevância para a industrialização brasileira? Com certeza, muitos indivíduos migraram para o Brasil. O que mais, Trigueiro? Crise de 1929. Teve ou não teve importância para o Brasil? Ali é onde o café vai deixar de ser importante. Olha aqui uma notícia, tá? Do Jornal de São Paulo, justamente falando sobre a crise de Nova York. Olha que notícia legal. A Bolsa de Nova York registrou ontem, ainda com H, um formidável desastre financeiro. Como é que um desastre financeiro pode ser formidável, né? É lindo a coisa. E os caras registraram isso. O Brasil deixou de ser um país agrário a partir daí. E aí você vê a moçada queimando o café no Brasil. Trigueiro, depois da queima de café, Revolução de 1930. Seu Getúlio Dornelles Vargas assume o poder. A gente começa a viver um processo de industrialização a partir daí. Indústria de base, investimento em indústria estatal. Todo mundo concorda comigo? Beleza, maravilha. Depois, JK, mudou a industrialização ou não mudou? Mudou, agora ele voltou o Brasil para onde? Mercado externo. Mexeu no interior do Brasil? Plano de metas, ok? Está aí o Juscelino, presidente Bossa Nova, tá? Automóveis chegando ao Brasil, a indústria automobilística muito forte, e está aí ele mostrando, ó, metas para construir rodovias no Nordeste. Só uma dúvida. O Juscelino, ele conseguiu acabar com a concentração industrial no Brasil? Não. Mas ele ajudou a desconcentrar um pouquinho? Ajudou. Vocês lembram da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959 no governo Juscelino, junto com a ajuda do grande Celso Furtado. Beleza? O Sudão foi em 1966, já era regime civil militar, já era ditadura. Beleza? Trigueiro, depois do Juscelino, o que é que eu tenho que lembrar? Que o Brasil continuou a concentrar a sua produção industrial. Olha aqui para mim rapidinho nesse gráfico a produção industrial brasileira. Olha São Paulo. Gente, São Paulo sozinha concentra 48,2% da indústria brasileira. Sozinha. Segundo estado mais industrializado do Brasil, qual é? Todo mundo está pensando no Rio de Janeiro, não está? Mas está com vergonha de dizer, não está? Tenha vergonha, não diga não. É Minas, não é o Rio. Sempre houve a disputa. Mas Minas nem chega perto da industrialização paulista, tá? Nem chega perto. Enquanto São Paulo produz 50% do PIB industrial, Minas consegue produzir 11%. E olhe lá. Terceiro estado, aí sim é o Rio de Janeiro. Hoje, beleza? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Certo? Trigueiro, olha a desconcentração no Brasil. Em 1980, aí são as fábricas de automóveis que tinham no Brasil. Só estavam em São Paulo e em Minas.
veja que já mudou, ó. Foi para o sul, foi para o Paraná, foi para a Bahia. Ceará tem indústria automobilística? Tem? A Troller, que pertence a quem? A Ford, tá? Que pertence a Ford. Vendeu de porteira fechada, como a gente diz. Muito dinheiro, né? Moçada, muito dinheiro. Para nós é muito. Moçada, aí a industrialização brasileira. Todo mundo sabe que a gente viveu um período na nossa história de 20 anos, tá? Chamado regime civil-militar, ditadura. E dentro da ditadura você tem dois momentos industriais. O primeiro, a gente chama de milagre econômico, beleza? Esse é um país que vai para frente, uou. Essa era a propaganda. E, Trigueiro, o Brasil cresceu mesmo nessa época? Muito, muito. O Brasil crescia mais que a Alemanha. O Brasil crescia mais que os Estados Unidos. O Brasil crescia mais que a União Soviética. O Brasil chegava a crescer 9, 10% um ano. Só que, às custas de quê? Empréstimo de fora. E o resultado é o quê, Trigueiro? A gente aumentou a nossa dívida externa absurdamente no período da ditadura civil-militar no Brasil. E aí o que acontece? A gente tinha muita propaganda industrial, ó. Isso é a propaganda de um cigarro, na época muito famoso, chamado Charme, né? No Brasil, toda mulher tem charme. Aí botava uma ruma de mulher e botava o diabo da carteira de cigarro. Como se fosse muito bonito um negócio desse. Hoje não tem mais propaganda, ainda bem. Naquela época era permitido. Só que olha o outdoor. Embaixo do outdoor você tem uma favela. A gente se tornou um país industrializado, mas a gente não conseguiu distribuir renda no Brasil. O bolo cresceu, mas a gente não distribuiu. E aí o resultado é o quê? Olha aqui nos anos 80, o que é que aconteceu? A gente está reclamando, teoricamente, de uma inflação hoje de 14%. Está ruim. Tá bom não? Tá ruim. Mas era 14%. Nos anos 80, olha a inflação. 36.850%. Vocês não pegaram um momento da história, vocês mais jovens, onde você ia no supermercado de manhã, era um preço, você ia à tarde, era outro. Onde o cara da remarcação era o cara que mais trabalhava no supermercado. Porque todo dia ele ia lá etiquetar um produto. Ou quando a gente ia no supermercado e só podia comprar 5 latas de leite ninho. Não podia comprar mais do que isso. Onde você que tinha um pouquinho mais de condição, estocava comida dentro de casa. Tonel de feijão, por conta do preço, que era muito caro e que aumentava consideravelmente. Hoje, tá ruim, mas já foi pior. Oi? Congelamento de preços nesse período, ele durou quanto tempo? Isso aí já é 1989, tá? Já é no final. Além do congelamento de preço, você tem congelamento de preço, congelamento de salário. Não adianta de nada eu congelar o preço e meu salário não vai aumentar. Vai dar a mesma coisa, literalmente, tá? E aí, meninada, a gente começa um outro processo da indústria, que já é a globalização, mas eu não vou falar disso hoje, porque o nosso material só vai até o final da ditadura. Beleza? Vamos resolver com vocês aqui algumas questões, para ver se a gente consegue, tá, fixar esse conteúdo. Primeira questão. Está aí na página 56 do material de vocês. Você tem uma charge, ok? Já foi muito cobrada em vestibulares do Frank e do Ernest, que diz o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Item A, ampliação da jornada diária. Item B, melhoria da qualidade do trabalho. Item C, instabilidade nos cargos ocupados. Item D, eficiência na prevenção de acidentes. Item E,
desconhecimento das etapas produtivas. Qual é o item correto? Item E de Eva. Ei, como é o nome disso aí? Alienação do trabalho. Tem sim, com certeza, com certeza. Beleza? Item E é o item correto. Segunda questão, meninada. Traz um texto pra gente, tá? Do Karl Polanyi, né? Que diz assim, ó. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham de ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é o que, Trigueiro? A expansão de terras comunais. Isso aí é o item A. O item B é limitação do mercado como meio de especulação. Corrige aí para mim, por favor. Está faltando o item B aí no seu material. Beleza? O item C é consolidação da força de trabalho como mercadoria. O item D, diminuição do comércio como efeito da industrialização. E o item E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Corrige aí o item B, tá? Tem um errinho aí de digitação. A, B, C, D e E. Tranquilo? Como está aqui no telão. Ok? Professor, e no texto, ele está dizendo o quê? O que é que ele está mostrando? A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é o quê? É a consolidação da força de trabalho como mercadoria. A gente sabe que tem um cara que volta e meia cai em prova de vestibular, cai lá no Enem, que é um senhor chamado Karl Marx. Todo mundo já ouviu falar dele. E o Marx escreveu, entre várias obras, uma chamada O Capital, que é a obra-prima, teoricamente, dele. E lá no Capital, o Marx identifica 2 classes sociais. 2. Uma, eu chamo de capitalista, que é o cara que tem o quê? Os meios de produção, beleza? E o segundo cara é quem? É o proletariado. O proletariado tem o quê? Força de trabalho. É só isso que ele tem. E a gente acha pouco, né? Por isso que a gente diz, só tem isso. Mas se não tiver o proletariado, a coisa anda? De jeito nenhum. O item correto é o item B, é C de casa, ok? Olha a terceira questão. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível na forma técnica, molecular, digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes, às portas dos estádios, viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, acumulação molecular digital como puro uso da força de trabalho. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda,
sendo possível explicar essas transformações pelo quê? A crise bancária interfere no cara vendendo refrigerante na porta do estádio? Você acha que o cara que vende refrigerante na porta do estádio, ele tem muito dinheiro guardado no banco, ao ponto de uma crise bancária interferir na venda dele? Meu filho, ele está fazendo aquilo para sobreviver. Ele não tem dinheiro guardado em canto nenhum. O que dirá num banco? Se tem crise no banco ou se não tem, meu irmão, aquilo não muda nada na vida dele. Ele tem que se virar todo dia. O item A está errado. O item B, a inovação toyotista. Meu filho, a inovação toyotista tem a ver com o cara vendendo Guaraná na porta do estádio? Também não, né? Trigueiro, o impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Eu não sei, mas vamos ver o item D. A emergência da globalização e a expansão do setor secundário. O setor secundário é o setor industrial, correto? O setor industrial nos últimos anos, ele cresce ou ele diminui a participação na economia dos países? Cresce ou diminui? Quem é aqui que trabalha na indústria? Levanta o braço aí para eu ver. Tem mais algum? Não, só tem um. Quem é aqui que trabalha com comércio e com serviço? Levanta o braço. Uma maior parte, correto? Pessoal, a indústria, ela está diminuindo a sua participação nos países. O que está aumentando é o comércio e o serviço. Alguém aqui quer trabalhar na indústria quando terminar a sua faculdade? Quer ser peão mesmo, trabalhar lá no chão da fábrica? Ninguém quer, quer? Quer fazer concurso? Maravilha, tá? Show. Ou seja, trigueiro, a indústria está diminuindo a participação. O item E diz assim, ó, diminuição do tempo de trabalho. O cara que vai para a porta do estádio, ele chega na hora que começa o jogo e sai na hora que termina, é isso? Não, né? Ele chega bem antes, não chega? E no final, para ele não levar o peso todinho do Guaraná para casa, o que é que acontece? Ele baixa o preço, não baixa? Começa o jogo, é R$5 o refrigerante, quando termina o jogo está R$3,50, está 4 conto. Ele diminui. Então qual é o item correto aí? É o item C de casa. Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva, beleza? Quarta questão, vamos lá. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, de quê? Lembra que a indústria ainda está concentrada, mas vive uma desconcentração, ok? E aí ele diz o seguinte, por que está acontecendo? Né? Decorre de quê? Da ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. O item B, elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para novos investimentos industriais. O item C, presença de sindicatos fortes nos estados da região sul e sudeste, o que impede novos investimentos nessas regiões. O item D, isenção fiscal, oferecida por vários estados, o que impede novos investimentos nessas regiões. E o item E, globalização da economia, que por meio das privatizações induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território. Qual é o item correto? Não por um detalhe. Olha o que é que tem de errado bem aqui no item E, ó. E aí eu quero que você anote 5 palavras aí no seu caderninho, na sua apostila, que quando você encontrar lá na prova, você olha e diz assim, opa, 99% de chance de estar errado. Mas você sabe que tem aquele 1% vagabundo que pode atrapalhar a sua vida e você não faz isso. Anota essas palavras aí, ó. Somente. Anota todos
Anota consenso com 2 S's. Anota por si só. E anota nunca. Apareceu isso aí em qualquer item de geografia? A probabilidade de estar errado é muito alta. Por que muita gente achou que o item E estava correto? A globalização da economia aconteceu, por meio de privatizações aconteceu, e ela induz o desenvolvimento da atividade industrial, mas em todo o território? Não. É o todo que deixa a questão errada. Muita gente esquece disso. Então, de fato, o que tem de correto aí é o item A. A ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. Tranquilo? Beleza? Moçada, 5ª questão. Essa é facinha, tá? Diz assim, ó. Foi no Japão que a 3ª Revolução Industrial teve grande impulso, assim como o modelo toyotista, que ficou sendo considerado um traço marcante no modelo japonês de desenvolvimento e que atualmente se expande por quase todo o mundo. O principal sistema utilizado pelo toyotismo na indústria japonesa consiste na produção de mercadorias no tempo exato e na quantidade estritamente necessária. Essas características se referem ao sistema que você chama de quê? Just in time, item A, olha como é fácil. Beleza? Item A. Oi. Não, tá? É bem diferente. Ok? Até pelo período, até pela época. O Toyota já é nos anos 50, o Ford é lá no começo do século 20. O Taylor lá no começo do século 20. Final do século 19, início do 20 também. 6ª questão. A Intel, líder mundial de inovações em silício, desenvolve tecnologias, produtos e iniciativas para melhorar continuamente a forma como as pessoas trabalham e vivem. Vocês sabiam que lá na Google, agora, não tem horário fixo? O cara entra, trabalha na hora que quer, faz o que quer, vai para casa. E aí eu pergunto para vocês, a empresa funciona? Maravilhosamente bem. Você imagina isso no serviço público no Brasil? Bom, negado, entra a hora que quer, sai a hora que quer. Vamos lá, vocês acham que ia funcionar? Se com controle de tempo não funciona, tu imagina sem controle. Onde é que funciona isso? Empresa privada. Empresa privada. Ah, professor, então isso é funcional em empresa privada? É, mas no serviço público não é tão funcional não, tá? Mas devia ser. Aí ele tem um outro texto, diz assim, ó. A Intel, olha aí a Intel, investirá mais de $1 bilhão na Índia ao longo de 5 anos. Pessoal, por que muita indústria está indo para a Índia? Tipo, call center. Os maiores call centers do mundo são na Índia. Alguém já recebeu alguma ligação da Índia aqui? Ninguém, né, professor? Eu nunca recebi. Mas por que o pessoal instala call center lá na Índia? Mão de obra barata? Podia ser na China. Podia ser no Vietnã. Não. Por que é na Índia? Quem colonizou a Índia? Os ingleses. O que é que se fala na Índia? Inglês. Por que o call center é lá? Porque a galera fala inglês. E aí você vende no mundo inteiro. Você acha que call center vende pouco? Quem aqui já recebeu o telefonema de alguma empresa querendo vender alguma coisa? Quase todo mundo já recebeu, não já? Aí eu pergunto, quem já comprou? Eu sou 1, 2, 3, 4. A minoria comprou. Tem vendedor de call center na Índia que por mês, o cara vende $150 milhões. Um vendedor. Oi? Tudo. O que o senhor imaginar veio de lá, meu filho. Tá? De xilito, né, até peça de automóveis, acaba vende. Vende só tudo por lá.
Ok? Continua. A Intel está conversando com o governo indiano sobre a instalação de unidades de produção no país. Texto aí do valor econômico. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII na Europa, que resultou na reformulação do mapa econômico desse continente, e o atual processo de desenvolvimento industrial, exemplificado nos textos, tem mecanismos distintos de localização das atividades industriais. Em cada uma das fases, as fábricas com novas tecnologias foram atraídas, respectivamente, pelo quê? Por duas coisas: rede de transporte e governo democrático. Incentivo fiscal, abundante matéria-prima. Fonte de energia, mão de obra com qualificação. Mercado consumidor, legislação ambiental flexível. Grandes áreas de cultivo, subsídios governamentais. Pessoal, o que é que mais atrai uma empresa para um determinado lugar? Muita gente vai marcar os subsídios governamentais. Mas olha como ele casou errado as duas informações. Olha como ele casou errado. Grandes áreas de cultivo serve para a indústria? Pouco. O que é que ele casou bem bonitinho aí? Duas coisas: fonte de energia, mão de obra com qualificação. Item C é o item correto. Beleza? Sétima questão. A revolução tecnológica das últimas décadas acelerou a velocidade na transmissão da informação e modificou as noções de próximo e distante. Essas mudanças influem nas estratégias de localização das indústrias. A alternativa que indica corretamente os fatores que atuam na localização dos estabelecimentos industriais na nova economia é o quê? Item A diz assim, ó: a existência de logística de circulação e acesso a redes de informação. O item B, oferta de mão de obra e facilidade de acesso aos mercados de consumo. Item C, proximidade das agências de notícias e das instituições de coleta de dados. O item D, garantia de investimentos especulativos e a densidade das redes de transportes. E o item E, proximidade das fontes de matéria-prima industrial e abastecimento energético. Lembra que na questão 6, ele falou da Revolução Industrial, tá? Lá do século XVIII, e propôs para a gente uma discussão da Intel. Nessa sétima, ele está falando de quê? Ele está falando da nova economia, essa economia mais globalizada. E aí o que é que mais é importante? Logística e circulação e o acesso às redes de informações hoje, porque vende muito mais fácil pela internet. Quem já comprou alguma coisa pela internet aqui, levanta o braço só para eu ter uma olhada. Beleza, vocês são exceção no Brasil, porque o Brasil ainda compra pouco, tá? Comparado aos Estados Unidos, comparado à Europa, porque a gente não confia muito. A gente sempre compra, mas acha que nunca vai chegar na casa da gente. Sobretudo se for naquele site chinês, que o cara compra e chega 6 meses depois, né? A gente esquece que comprou o diabo do produto e chega. E o pior, você compra sempre uma coisa que tem muito valor. Uma case de celular, né? Que aí o cara compra por R$6 e espera 6 meses para chegar. Quando chega, já trocou, foi o celular e não serve mais de nada aquele negócio. Acontece. Item A é o item correto, tá? Meninada, 8ª questão, vamos lá. Nas últimas décadas do século XX, a intensificação do uso de tecnologia induziu uma nova lógica de localização industrial. Os atuais espaços industriais caracterizam-se pela capacidade organizacional e tecnológica e tecnológica de distribuir o processo produtivo em diferentes localidades. A espacialização do processo produtivo revela que, item A,
As novas indústrias foram instaladas considerando-se a abundância de mão de obra e a proximidade do mercado consumidor. Item B, os atuais espaços industriais espalhados pelo globo utilizam muita força de trabalho qualificada e poucos trabalhadores semi-qualificados. O item C, as empresas instalaram unidades produtivas em alguns países de industrialização tardia, incentivadas pela política de substituição de importações. O item D, a criação de espaços industriais nos países do terceiro mundo foi promovida pelas políticas estatais de incentivo ao consumo dos países centrais. E o item E, os novos espaços industriais organizam-se em torno do fluxo de informação, que reúnem e distribuem ao mesmo tempo as fases de produção. O que é mais importante nessa atual economia? É estar próximo de quê? Dos fluxos de informações. O item correto é o item E. Tranquilo? É o item E. Nona questão. A indústria consiste em um conjunto sistematizado de arte e ofícios de produção dentro de instalações, a fábrica, usando máquinas e trabalho humano que transforma e combina as matérias para produzir uma mercadoria que será posta à venda. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor, a partir de bens provenientes da indústria de base ou de recursos ligados à agropecuária, é o quê, Trigueiro? Indústria extrativa, indústria planificada, indústria de equipamentos, indústria de bens de produção ou indústria de bens de consumo. O que é que vem direto para a gente? É bens de consumo. O item é o item correto. Beleza? E para a gente encerrar, eu tenho aqui um mapa sobre a distribuição industrial no território brasileiro. Você está vendo aí esse mapinha. E aí o que é que acontece? No papel ficou pequenininho. Mas você está vendo, ó, aí no slide, que a concentração espacial está onde, Trigueiro? Está aqui, né? Sul, sudeste do Brasil, ok? Região, ó, que eu vou chamar de centro-sul, uma parte dela. Positivo? E aí ele diz o seguinte: temos no mapa a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber com a leitura do mapa é o quê? Item A, a dinâmica homogênea da industrialização brasileira. É homogêneo? De jeito nenhum, né? Está concentrado, tá? O item B, que o Rio Grande do Sul é a unidade federativa mais industrializada do país. Eu preciso de mapa para saber disso? Claro que não, está errado. O item C, a herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país. Professor, já posso marcar? Vamos ver o item D. O elevado processo de devastação das áreas naturais para a construção de zonas industriais. E o item E, o peso que a Zona Franca de Manaus possui, graças ao fato de ela sozinha ser equivalente a toda a produção industrial do centro-sul do país. Gente, se você voltar para o mapa e olhar o Amazonas aí, ó, não tem produção industrial, né? Eu tenho pouquíssima produção. Então, de fato, qual é o item correto? Item C, de certeza. Beleza? Show? Gente, brigadíssimo, tá? Foi um prazer enorme estar com vocês. Parabéns. E um forte abraço para todo mundo. Bom resto de domingo.